Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde informou que a maioria dos testes para a Covid nos municípios está dando resultado positivo. O momento da pandemia de Covid-19 do Brasil gera preocupação. O CONASEMS afirma que 80% dos testes de antígeno para Covid realizados dão um resultado positivo. O avanço da variante Ômicron e o crescimento no número de casos da doença faz com que o sistema de saúde fique cada vez mais pressionado. Apesar de o Brasil correr menos riscos de vivenciar situações críticas, como em outros momentos da pandemia, com falta de insumos e leitos, ainda é necessário ter cautela e segurança. A média de trabalhadores da saúde afastados está em torno de 10% a 15%. A vacinação tem conseguido prevenir um aumento significativo no número de mortes e internações. A cada 10 pessoas internadas no Brasil, 8 não tomaram a vacina. E o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde chama atenção para os dados, que revelam a importância de uma campanha nacional de vacinação com maior adesão das pessoas. Aliadas à vacina, outras medidas restritivas, como o uso de máscaras, a testagem e, quando possível, evitar ambientes fechados e com aglomerações, podem ajudar a impedir que a curva de casos aumente ainda mais nos próximos dias. A Anvisa decide nesta quarta-feira sobre a liberação dos autotestes e Coronavac em crianças. A vacina, se aprovada, será aplicada em crianças entre 3 e 11 anos. E ainda falando sobre coronavírus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou que a pandemia está longe de acabar. Segundo ele, novas variantes do vírus provavelmente surgirão. O momento da pandemia de Covid-19 do Brasil gera preocupação. O CONASEMS afirma que 80% dos testes de antígeno para Covid realizados dão um resultado positivo. O avanço da variante Ômicron e o crescimento no número de casos da doença faz com que o sistema de saúde fique cada vez mais pressionado. Apesar de o Brasil correr menos riscos de vivenciar situações críticas, como em outros momentos da pandemia, com falta de insumos e leitos, ainda é necessário ter cautela e segurança. A média de trabalhadores da saúde afastados está em torno de 10% a 15%. A vacinação tem conseguido prevenir um aumento significativo no número de mortes e internações. A cada 10 pessoas internadas no Brasil, 8 não tomaram a vacina. E o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde chama atenção para os dados, que revelam a importância de uma campanha nacional de vacinação com maior adesão das pessoas. Aliadas à vacina, outras medidas restritivas, como o uso de máscaras, a testagem e, quando possível, evitar ambientes fechados e com aglomerações, podem ajudar a impedir que a curva de casos aumente ainda mais nos próximos dias. A Anvisa decide nesta quarta-feira sobre a liberação dos autotestes e Coronavac em crianças. A vacina, se aprovada, será aplicada em crianças entre 3 e 11 anos. E ainda falando sobre coronavírus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou que a pandemia está longe de acabar. Segundo ele, novas variantes do vírus provavelmente surgirão. A Organização Mundial da Saúde pediu para que o planeta não baixe a guarda diante da pandemia, descartando que a variante Ômicron seja benigna. Essa pandemia está longe de acabar e, com o incrível crescimento global da Ômicron, novas variantes provavelmente surgirão. Várias organizações, como a Agência Europeia de Medicamentos ou o Ministério da Saúde suíço, consideraram que a Ômicron poderia transformar a Covid em uma doença endêmica, com a qual a humanidade terá que aprender a viver e, portanto, estaríamos mais perto do fim da pandemia. No entanto, a OMS é mais cautelosa nesse sentido. Agora não é hora de desistir da estratégia. Ouvimos dizer que muitas pessoas sugerem que a Ômicron é a última variante, que depois disso acabou, e este não é o caso, porque o vírus está circulando em um nível muito intenso em todo o mundo.
A OMS disse que os casos relatados globalmente aumentaram 20% nos últimos 7 dias e que as mortes permaneceram em cerca de 45 mil por semana. A organização instituiu em seu apelo para tornar a vacina para a Covid acessível em todo o mundo, denunciando a disparidade nas taxas de imunização entre países de alta e baixa renda. E uma medida causa indignação e tristeza em Hong Kong. O governo decidiu sacrificar pequenos animais de estimação após detectar casos positivos de coronavírus em hamster de uma loja na cidade. As autoridades anunciaram que cerca de 2.000 roedores e outros pequenos mamíferos, incluindo chinchilhas, coelhos e porquinhos da Índia, serão sacrificados como precaução. A portaria aconselha que quem comprou um exemplar da lista após 22 de dezembro a se livrar do animal. A Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais denunciou a decisão do governo e pediu que os donos não entrassem em pânico e não abandonassem os pets. É muito perturbador. Era para ser uma ocasião alegre, trazer um animal para casa, para seu filho, mas agora isso aconteceu. É como perder uma vida. De acordo com o governo, os hamsters que testaram positivo para o vírus provavelmente foram importados da Holanda. Hong Kong mantém uma estratégia agressiva de controle da pandemia, que se baseia em restrições draconianas à entrada em seu território e monitoramento e lançamento de testes em alta escala para detectar casos da doença. A estratégia permitiu manter um nível de infecções muito baixo, mas deixou o centro financeiro em grande parte isolado do resto do mundo. Com o aumento das chuvas, também começou a temporada de raios. O Brasil é o país com mais incidência de descargas elétricas no mundo. Em 2 anos, caíram 280 milhões de raios no território nacional. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as mudanças climáticas têm influência direta no aumento de raios. E a previsão é que a média anual continue aumentando até o fim do século. Um levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE indicou que a estimativa é que a média nacional passe de 70 milhões para 100 milhões de raios nas próximas décadas. O desmatamento na Amazônia, a subida da temperatura e o fenômeno Laninha combinam com o fato de o Brasil ser a maior área tropical do planeta, com um verão quente e úmido. Tudo isso contribui para a formação de tempestades. As fortes chuvas de verão podem produzir em torno de 30 raios por minuto. Os impactos são notados em todas as regiões do país, mas a maioria dos casos fatais foram registrados na região sudeste. Apesar dos riscos, a chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é muito baixa, menor do que uma chance em 1 milhão. O perigo aumenta de acordo com a localização, a exposição em áreas abertas, a proximidade de redes elétricas ou atividades na água e embaixo de árvores. E uma parte do Brasil vem enfrentando uma onda de calor com recordes de temperatura, principalmente no sul e sudeste. No Rio de Janeiro, ontem, a sensação térmica foi de 50 graus. Em Joinville, Santa Catarina, apesar do termômetro marcar 37,2 graus, a sensação de calor foi de 58 graus. Esse cálculo leva em conta a temperatura máxima e a umidade do ar. Os impactos do calor e da estiagem estão afetando o agronegócio no sul do país. Esse calor é causado por uma massa de ar quente que veio da Argentina e está atuando sobre a região. Muita água para enfrentar esse calorão todo. E ainda falando sobre calor, as Nações Unidas anunciaram que o ano de 2021 foi um dos 7 mais quentes já registrados na história. A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um comunicado que aponta o ano passado como um dos mais quentes da história. De acordo com o texto, todos estes anos ocorreram a partir de 2015 e os 3 primeiros lugares da classificação correspondem a 2016, 2019 e 2020. O aumento nas temperaturas em 2021 ocorreu apesar do Laninha. O fenômeno climático provoca uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico, que tem um impacto meteorológico em todo o planeta.
O Laninha costuma acontecer uma vez a cada 2 a 7 anos, mas ocorreu 2 vezes desde 2020 e tem um impacto contrário ao do El Niño, que causa um aquecimento global. Os registros mostram que o aquecimento global, fruto do efeito estufa, é agora muito maior do que a variabilidade interanual das temperaturas médias mundiais causada pelos condicionantes climáticos de origem natural. A organização destaca ainda que, pelo 7º ano consecutivo, a temperatura mundial superou os níveis pré-industriais em mais de 1 grau Celsius. Além de registrar recorde de temperatura, 2021 também foi marcado por fenômenos meteorológicos extremos ligados à mudança climática. Entre eles, a temperatura recorde de quase 50 graus registrada no Canadá, comparável aos valores observados no deserto saariano da Argélia. A Organização Meteorológica Mundial divulgou suas conclusões ao consolidar os dados dos 6 grandes bancos de dados internacionais, incluindo o Monitor Climático Copérnicus da União Europeia. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.